Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito, e pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado, não é lícito carregar o leito. Ao que ele lhe respondeu: o mesmo que curou me disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. E os judeus perseguiram Jesus, porque fazia estas coisas no sábado. Mas ele disse: meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo igual a Deus. Irmãos, preste bem atenção. Os irmãos estão bem, né? Dormiram bem? Domingo maravilhoso, que poderia estar lá dormindo, né? Até 10 horas da manhã, 11 horas, meio-dia, né? Depende do tamanho do sono de vocês. Mas venceram, né, o sono, a cama. Eu estou falando isso, irmão, porque essas coisas agradam a Deus, tá, irmão? Assim, esse esforço que você coloca, tá bom? Coloca o esforço que Deus coloca o reforço. Então, esse esforço que você coloca, isso também é adoração. Não é que Deus é um Deus de barganha, mas Deus está olhando o nosso posicionamento. Então, esse posicionamento é importante para Deus, tá bom? Só trazendo esse esclarecimento, porque às vezes a vitória está aqui, ó, mas o nosso condicionamento vai nos afastando daquela projeção, né? Porque qual é a vontade de Deus? É que nós nos deleitamos nessa terra, é que nós comamos o melhor desta terra, é que nós estejamos aqui como cabeça e não por cauda, né? Nós estávamos ali, e o pastor Alberto falou uma coisa muito interessante, né? Que a igreja está aqui para mudar essa realidade, né? Porque as escolas aqui, elas são formadores de quê? Sem pejoração nenhuma, porque todo emprego é digno. Mas está formando o quê? Está formando o motorista, está formando o gari, está formando a empregada doméstica, e a igreja está aqui para trazer um posicionamento, né? Para que haja um condicionamento. Não vamos formar também os advogados, os doutores, os professores, né? Os profissionais, independente das áreas, fazer com que a igreja esteja nos principais ofícios, né? E para que isso aconteça, é necessário que você mude a mentalidade, porque se você não mudar a mentalidade, o mal continua acontecendo. Aí você olha para a televisão, não, vamos colocar o crime de feminicídio 35 anos, vamos colocar o crime de feminicídio 40 anos, vamos colocar o crime de feminicídio 50 anos. Em São Paulo aumentou 30% o feminicídio, com pena de 40 anos. Por quê? Se você não trabalhar a cabeça da sociedade, a sociedade vai continuar matando. E como você faz isso? Através das propagandas. Só que hoje existe mais propaganda para você ir no show da Shakira, para você ir para o carnaval, para você ir para a festa, do que para trazer uma consciência
que você está inserido em sociedade. E inserido em sociedade você não pode tentar contra a vida do outro. Então, se você não mudar a consciência, não tentar trabalhar a consciência da sociedade, você pode colocar pena de 100 anos, irmãos. Porque o camarada ali naquele surto e não ter equilíbrio emocional, ele vai continuar matando. Então, não vai resolver. Então, é preciso trabalhar sempre a cabeça, trabalhar sempre a mente. E nessa manhã, nós estamos aqui para trabalhar um pouco a nossa mente, né? Porque é só com a metamorfoseação, né? Com a transformação da nossa mente, que nós vamos conseguir vencer. Paulo vai dizer: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. O Evangelho de João, irmãos, ele é um evangelho muito interessante. Ele cita só 3 milagres dos evangelhos que antecederam ele. Se você pegar o evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, na ordem cronológica, foi escrito Marcos, Mateus e Lucas. Mas na nossa ordem, né? Na ordem dos nossos livros está Mateus, Marcos e Lucas. Mas na ordem que eles foram escritos, como foi escrito? Foi escrito primeiro Marcos, depois Mateus e depois Lucas. É um evangelho preparando para o outro evangelho. E esses evangelhos juntos, o evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, eles citam 29 milagres, todos eles. E desses 29 milagres, João, ele só cita 3 milagres. Ou seja, os milagres que são citados no Evangelho de João, eles não estão em outros evangelhos, a não ser 3. E esse milagre aqui é o primeiro deles, né, que eu vou falar numa série de estudos, que não está em nenhum outro lugar. Então, se esse milagre ele não fosse contado aqui por João, nós não saberíamos, porque ele não está no Evangelho de Mateus, ele não está no Evangelho de Marcos, e ele não está no Evangelho de Lucas. Ele só está no Evangelho de João. Então, a primeira coisa interessante, que a cura desse paralítico, você só vai encontrar aqui. Só João fala sobre isso. E uma outra coisa muito interessante, que João, ele apresenta um Jesus que não está parado. Marcos vai apresentar um Cristo muito em Jerusalém, Mateus vai apresentar um Cristo muito na Judéia, mas João, ele apresenta um Cristo que está na Galileia, e da Galileia, principalmente aqui nesse texto, da Galileia, ele está caminhando para Jerusalém, de Jerusalém ele está voltando para Galileia, da Galileia ele está indo para a Judéia. Então João, ele está apresentando um Cristo que ele não está estático, que ele não está parado, mas um Cristo que está em movimento, que ele está lá na Galileia, ajudando os galileus, que ele está lá na Judéia, e que ele está indo em Jerusalém, que é um Cristo que está pronto ali, ele não está estático, ele não está parado, ele está em movimento. E ele dá o primeiro exemplo da igreja, né? Você vê que tudo que para é ruim. O velho para, ele morre. Pastor PC, não quer parar de pintar, né? Vem uma casa, o senhor vai lá, não, vou fazer esse trabalho. Estou aqui. Não quer parar de trabalhar. Pega uma água parada. O que acontece com a água parada? Dá dengue. Doença. Uma roupa parada há muito tempo num lugar, ali. Se você não mexer, o que é que acontece? Dá lacraia, dá bicho.
O banheiro com aquela água parada, a água seca dá lodo. Então tudo que para, irmão, traz doença. Então, estar estático, estar parado, é sinônimo de doença. E é por isso que o Espírito Santo, no Novo Testamento, ele é o Berite, ele é o Kadosh Hakodesh, Kadosh Hakodesh, espírito que movimenta, espírito de movimento, Kadosh Hakodesh. Tudo que acontece no Novo Testamento tem relação a movimento. A igreja do Novo Testamento, ela não é uma igreja que está parada, ela é uma igreja que está em movimento. Faz essa experiência, fica um mês em casa sem vir para a igreja. No 31º dia, você não vai sentir nem vontade, porque você ficou tanto tempo parado, que você se acomodou àquela situação. Então, qual é o aspecto da igreja? A igreja vive em movimento, ela vive trabalhando. A pastora Marta já criou o trabalho entre elas, movimento, movimento. Estamos com o evangelismo, movimento. Estivemos aqui sexta-feira, naquele culto abençoadíssimo, movimento. Estamos aqui hoje, movimento. E não é um movimento produzido por artifícios humanos, porque o movimento produzido por artifícios humanos é um movimento falido, fadado ao fracasso. Esse movimento aqui é o movimento do Espírito Santo, do Espírito de Deus, porque você tem uma missão. Sabe o que é a missão? A missão é aquilo que quando você não faz, te traz dor na alma. Sabe o que é te trazer dor na alma? Você pode estar na melhor festa, você pode estar no melhor banquete, mas toda hora vem no seu coração: Senhor, eu poderia estar lá, eu queria estar lá. Pastor Alberto ontem foi para a praia, aí a pastora Ana Paula liberou ele: não, vamos correr para você ir no evangelismo, está liberado. Aí eu falei: pô, pastor, o senhor não me ligou? Eu falei: não, se você tivesse liberado, o senhor ia vir, então fiquei... Tô brincando, vai descontrair. Não, eu sei, tenho certeza absoluta. Mas fica aquele clamor, né? Fica lá, mas fica incomodado. Pô, tô aqui na praia, tô na festa, as crianças estão aqui. Mas fica assim: pô, eu queria estar lá, eu queria estar ali. É a missão, irmãos. Entendeu? É o desejo, é a vontade. São os movimentos do Espírito. Ainda hoje, né, os irmãos estavam falando aqui do encontro de casais, que parecia um casamento, de tanta coisa que teve, que foram produzindo, daqui a pouco o negócio tomou uma proporção. Entendeu, irmãos, o que é a igreja? A união, irmão, não faz só açúcar não, faz a força. Entendeu? Juntos nós somos mais fortes. Nós podemos chegar mais longe. Podemos progredir, se conseguirmos abraçar de fato essa missão. E pastor, como eu posso abraçar essa missão? Quando eu não posso ir, eu posso orar. Muitas vezes eu não posso estar presente, mas eu posso orar. Eu posso dobrar os meus joelhos e dizer: Senhor,
abençoa, Pai, os teus filhos que estão ali, abençoa a tua igreja, traz o crescimento. Às vezes eu não posso ir, mas eu posso contribuir, eu posso ofertar. A obra de Deus, irmãos, ela é feita por pessoas que estão disponíveis. E a nossa disponibilidade, ela abrange essas áreas. Esse favor, esse coração voluntário, essa missão. Então a igreja, ela está sempre nesse movimento. São esses movimentos do Espírito que mantém a igreja viva. Essa ação do Espírito que traz produtividade à igreja. A igreja, quando para, ela morre. E são exemplos clássicos, né? Ainda que não existisse uma igreja institucional no Antigo Testamento, já existiam sombras, adornos do que seria a igreja lá no Antigo Testamento, que iria se manifestar no Novo. Você vê que o próprio sumo sacerdote, quando ele entrava no lugar sagrado, ele não poderia ficar parado. O sumo sacerdote, o quê? Ele é um tipo de igreja, ele representa a igreja, porque hoje a igreja entra no lugar sagrado. O que é o lugar sagrado? São os átrios do Senhor, é esse lugar aqui. Hoje você pode adentrar, você pode fazer as suas orações, você pode fazer os seus pedidos. Nós que temos o hábito de dizer, pastora Marta, né? A gente gosta de um pezinho para nos ajudar, né? Pastora Marta, ora por mim. Pastor fulano de tal, ora por mim. É importante, mas hoje você pode orar por você. E no Antigo Testamento você não podia fazer isso. Era o sumo sacerdote que tinha que realizar as suas petições. E aonde ele realizava esse sacrifício? Uma vez por ano, quando ele entrava no Santo dos Santos. Né? Ele tinha 9 sinos do lado direito. Os 9 sinos simbolizavam os dons espirituais. E 9 romãs do lado esquerdo. Né? Sino fala de barulho e romã fala de cura. Né? Romã é um fruto sarador, né? Curador, né? Repreende infecções, enfermidades, né? Serve para sarar a garganta quando está inflamada. Então fala de cura. Então representa o fruto do Espírito e os sinos dos dons espirituais. E era amarrado uma corda na cintura do sumo sacerdote, né? E ele atravessava as cortinas do Santo dos Santos. E ali os sacerdotes falavam para ele, quando você entrar no Santo dos Santos, você não pode ficar parado, você tem que ficar se movimentando. Só que quem estava segurando a corda do outro lado não conseguia ver o sacerdote. Por quê? Era uma cortina que a Bíblia vai dizer que nem uma boiada vindo de uma ponta a outra poderia romper a cortina. Fala, pastor. Sim. E aí quando ele entrava ali, como os sacerdotes não poderiam ver, falava assim, você tem que ficar se movimentando, porque enquanto você está se movimentando, os sinos estão fazendo barulho, né? Então ele entrou ali no Santo dos Santos, que era o lugar que o Espírito de Deus movimentava, e ele também não poderia ficar parado, porque se ele parasse, os sacerdotes puxavam a corda rapidamente, que era sinal que ele havia entrado no lugar santo impuro, e a glória de Deus matou ele, né? A glória de Deus matou ele, porque ele entrou de forma indigna. Pastor, a glória de Deus mata? Mata, irmãos. Mata, nós estávamos falando aqui no Novo Testamento, matou lá em Atos 5, né? Ananias e Safira, porque mentiram ao meu espírito. Eles não mentiram para o Espírito de Deus, né? Eles mentiram para Pedro, mas mentiu para Pedro, Pedro é a igreja. Mentiu para a igreja, está mentindo para Deus. Falou da igreja, está falando de Deus. Se levantou contra a igreja, está se levantando contra Deus. Então, um perigo, né? Se levantar contra a igreja. Ainda mais se a igreja liberar uma palavra, irmãos, que nós falamos aqui. A maldição que não pega é maldição sem causa. Maldição com causa pega. Então, o cristão deve se comportar como cristão, porque de repente ele está tendo alguma atitude, e aquela atitude pode liberar uma outra palavra de alguém contra a vida dele, e ele está naquela situação e sobrevém contra ele aquela palavra. Então, quando ele entrava no Santo dos Santos, ele tinha que estar
de um lado para o outro, fazendo barulho. O barulho demonstrava que o sacerdote estava vivo, né? Então, esses movimentos que a igreja faz, né? Esses barulhos dos sinos, né? Que é dos dons espirituais, movimenta que a igreja está viva, né? Que a igreja está em constante evolução. Então, só para repetir, né? Existiam 29, são citados 29 milagres no Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, e desses 29 milagres, João só cita 3, e todos os outros milagres que João cita aqui são milagres novos, que não existe em nenhum outro evangelho, e a cura do paralítico só existe no Evangelho de João, né? Só para deixar essa informação clara para os irmãos. E existiu uma festa, e a Bíblia não fala qual era essa festa, se era a festa do pão da preposição, dos pães asmos, a Bíblia não fala, não relata qual era essa festa. E Jesus está vindo da Galileia e ele vai para a Judeia, né? Ele vai nesse movimento da Galileia, vai para Jerusalém. E quando Jesus chega em Jerusalém, ele encontra a cidade muito cheia, porque era uma festa em Jerusalém. Só que Roma, o Império Romano que governava Jerusalém, e paralela às festas judaicas, existiam festas romanas. Inclusive, esse tanque, Betesda, né, a expressão Betesda, quer dizer exatamente que o tanque ficava dentro do recinto do templo romano. Então o tanque pertencia ao templo romano, estava dentro do espaço geográfico. E paralela às festas que aconteciam dos judeus em Jerusalém, aconteciam também festas romanas. Inclusive, a divindade que era adorada embaixo desse tanque era uma divindade chamada Serafis, que é uma deusa chamada deusa das águas, né? Uma divindade das águas que era adorada. E muitas pessoas eram lançadas nesse tanque, e quando elas eram curadas, era essa divindade que era homenageada. Jesus ele encontra alguns problemas ali, porque, primeiro nesse texto aqui, vai ser a primeira aparição pública de Jesus, que ele vai ganhar os seus primeiros inimigos e as suas primeiras promessas de ódio. Então, a primeira vez na Bíblia que Jesus aparece sendo odiado é nesse texto de João capítulo de número 5, em que os judeus olham para Jesus e começam a odiá-lo, e odeiam a tal ponto de querer matá-lo. Então isso começa em João capítulo de número 5. Por isso que ele não queria ficar parado ali, e ele também não ficava parado na Galileia, ele também não ficava parado na Judeia, porque a todo momento, principalmente depois desse texto aqui, estavam buscando matá-lo. Então a todo momento ele se preservava, ele fugia por causa das multidões. Algumas vezes Jesus fazia milagre e ele falava para o curado não falar quem o curou. Por quê? Se Jesus ganhasse muita popularidade antes do tempo, ele não poderia cumprir o ministério do Pai, porque o matariam antes. Então ele precisava desse tempo de 3 anos, né, para cumprir o ministério do Pai, aquilo que ele precisava cumprir. E quanto mais popularidade ele ganhava, humanamente falando, esse tempo ele poderia se encurtar, diminuir. E um outro problema aqui é que era sábado.
E se a lei dizia que você não podia fazer nada no sábado, o judeu simplesmente concorda com a lei. Não pode, não pode, pode, pode. Só que Jesus, ele encontra uma brecha na lei judaica. Por quê? A circuncisão, mesmo no dia de sábado, poderia ser realizada. E o que é a circuncisão? A circuncisão para o judeu é um ritual de cura, é um ritual de purificação. Porque o judeu que não é circuncidado, ele não tem a aliança, ele não está aliançado, ele não está protegido, ele não está purificado. Lembra lá de Davi, quando ele foi ver os seus irmãos, e ele chegou no campo, e Golias já estava lá, por dezenas e dezenas de dias, afrontando o exército do Senhor. Aí Davi chega, você lembra das primeiras frases de Davi, quando ele chega ali? Ele vai dizer: quem é este incircunciso para afrontar o exército do Senhor? Ou seja, quem é esse que não tem aliança? Quem é esse que não foi purificado? Então a circuncisão era tão importante que poderia ser realizada em um dia de sábado, mesmo que fosse sábado. Então Jesus, quando ele vai entrar em um embate com os fariseus, com os saduceus, com os escribas, com os essênios, ele vai usar exatamente essa brecha da lei. Olha, não, se a circuncisão é cura, nós estamos aqui também para curar, porque não foi feito o sábado por causa do homem, mas o homem por causa do sábado. E Jesus vai argumentando, usando mensagens da Torá, usando mensagens de Moisés, vai combatendo a lei com a lei, e isso vai provocando um ódio maior dos fariseus contra Jesus. É por isso que a Bíblia diz que eu não vim trazer a paz, mas vim trazer a espada. É difícil, né, esse texto, porque Jesus é o príncipe da paz, né, irmãos? E como ele não veio trazer a paz, mas veio trazer a espada, se ele é o príncipe da paz? É porque vai existir circunstâncias que não andarão dois juntos se não estiverem de comum acordo. Se não tiver acordo, você não vai andar junto. Quando você pega o curso Casados para Sempre, a 9ª aula desse curso fala sobre o acordo. O acordo é a primeira base de qualquer relacionamento, seja o casamento, seja uma amizade, seja no campo empresarial, no campo administrativo. Sem acordo, ninguém chega a lugar nenhum. Só que vão existir circunstâncias que você não vai conseguir ter acordo, que você não vai conseguir ter aliança, que você não vai conseguir ter paz, e você vai ter a espada. E essa espada, ela vai se manifestar exatamente no campo das Termópilas da fé, no momento que você vai ter que defender a sua fé. E quando você defende a sua fé, você não consegue ser maioria. Você não consegue ser maioria. Quando você defende a sua fé, você vai encontrar sempre alguém para discordar de você. Você não consegue ser unanimidade. Sempre vai existir a espada ali.
E aí você vai ter que decidir, ou você agrada fulano, ou você agrada ciclano, ou você defende a fé. Aí as pessoas dizem assim, mas pastor, está todo mundo caminhando para esse lado aqui, o senhor vai caminhar para um outro lado? Se o senhor caminhar para o outro lado, não vai mudar nada, não vai fazer diferença, não vai mudar o curso das águas. Mas independentemente, irmãos, de mudar ou não mudar o curso das águas, mantenha firme os seus posicionamentos bíblicos, porque um com Deus é a maioria. Se o seu posicionamento for o posicionamento real e verdadeiro das Sagradas Escrituras, mesmo que não mude absolutamente nada, porque a sociedade está caminhando de mal a pior, ela está indo ladeira abaixo, talvez não vai mudar realmente o seu posicionamento, mas continue firme nos seus posicionamentos, ainda mais se for em relação à Bíblia, porque ainda que não mude, porque não vai mudar mesmo, a sociedade ela precisa de uma espada, precisa vir, existir algo para parar o mundo novamente, para que talvez os salvos ou os escolhidos sejam despertados e não sejam contaminados por aquilo que o mundo apresenta. Então, os dois problemas do texto, era sábado e a verdade trouxe ódio. O diálogo de Jesus usando a lei provocou o ódio em relação aos fariseus, a pessoa de Jesus, e a partir daquele momento eles buscaram matar Jesus. Aí a Bíblia fala uma outra coisa sobre isso. Bem-aventurados sois vós, quando vos perseguires, vos injuriares, por amor de mim. Se nós somos perseguidos, irmãos, injuriados, caluniados, por amor ao Evangelho, nós somos bem-aventurados. Isso é ser bem-aventurado. Quando Jesus ele sobe à festa dos judeus em Jerusalém, e paralela à festa dos judeus, existia a festa dos romanos, como eu disse para os irmãos, existia o culto a essa divindade chamada Serafes, paralela à festa dos judeus. Os doentes ficavam ali à beira do tanque, e quando a água era agitada, como essa água seria agitada? O Flávio Joséfo, ele vai dizer que houve uma ruptura no fundo do tanque, e as bolhas de ar na superfície do tanque dava a impressão de movimento, e naquele momento lançava o doente ali, e o doente era curado. Aquele tanque não era de água corrente, ele não era alimentado por uma outra água que vinha de um outro lugar, era a água da chuva que enchia aquele tanque. Então criou essa crendice popular naquela cura daquele suposto anjo que descia. E aí Jesus ele chega naquele lugar, e a Bíblia diz que existia um doente ali que estava há 38 anos. 38 anos, quase 40 anos, a média de vida, devido às doenças, lepra, nos dias de Jesus, inúmeras pestes, não existia muita longevidade, então 40 anos já era considerado uma pessoa idosa, porque devido às doenças não se vivia muito tempo, as enfermidades você não tinha longevidade.
Então a pessoa havia passado ali, dentro daquele mundo bíblico, quase a vida toda sobre uma cama. Ela era uma pessoa sem perspectiva. E Jesus ele faz uma pergunta para ele, se ele queria ser curado. Você quer ser curado? Ele não responde para Jesus que ele queria ser curado, que ele queria ter o seu problema resolvido, sair daquela situação. Ele responde para Jesus exatamente a circunstância que ele estava passando. Ele responde para Jesus, ele narra para Jesus o cenário. Ele fala assim, eu não tenho ninguém que me lance no tanque quando a água é agitada. Jesus não perguntou isso para ele. Jesus perguntou para ele se ele queria ser curado. Só que ele estava tão preso àquele cenário de morte, aquele cenário de dor, aquele cenário de problema, que ele estava diante do doador da vida, ele estava diante do dono da vida, ele estava diante daquele que tem a chave de Davi, e ele vira a sua cegueira espiritual, ela era tão grande, que ele vira para o dono da vida e diz assim, o cenário não é favorável, Senhor, eu não tenho condições de chegar no tanque, alguém chega primeiro, ninguém aqui me ajuda, é cada um por si, não existe possibilidade, aí no final, não existe possibilidade de cura, não tem como. Então nós precisamos fugir, irmãos, anular esse cenário de impossibilidades, né? A gente tem que deixar de olhar aquilo que os nossos olhos conseguem alcançar e começar a olhar com os olhos da fé, com aquele que tem a possibilidade de transpor os nossos cenários, de elevar os nossos cenários, porque muitas vezes nós estamos como este paralítico, nós estamos diante de Jesus, e nós estamos orando, e as nossas orações, elas são queixumes, elas são queixas, Senhor, eu não posso, porque está acontecendo isso, está acontecendo aquilo outro. Irmãos, os homens, eles aceitam as nossas desculpas, mas Deus não. Como nós vamos dar desculpas para Deus? Se Deus nos conhece, Ele conhece as nossas impossibilidades, Ele conhece as nossas verdades, as nossas falhas, os nossos acertos, irmãos. Ele está nos vendo despido aqui agora, espiritualmente falando. Deus sabe quem nós somos. Então não existe a possibilidade de fazer com que as nossas orações elas sejam queixumes, irmãos. Elas sejam queixas. Nós precisamos sair desse panorama, sair desse cenário, sair desse ambiente de reclamação, irmãos. Porque a reclamação, ela traz sempre o descontrole, ela traz o desconforto. E a reclamação te leva ao lamúrio. E o lamúrio vai te afastar de Deus, vai te levar para o campo da ingratidão. E nunca o ingrato teve portas abertas, porque a ingratidão fecha portas. E a gratidão abre portas. E mesmo Jesus olhando o cenário daquele homem, Jesus deu uma ordem para ele. Irmãos, dá ordem quem tem autoridade para mandar, né? Uma ordem não é um pedido, nós que pedimos. O dono da obra, o dono da história, ele ordena. Jesus deu uma ordem para aquele homem. A ordem que Jesus deu para ele foi a seguinte: levanta dessa cama. Ele poderia não levantar, Jesus deu a ordem, mas ele poderia ficar deitado, mesmo curado.
deitado em cima da sua cama, que era o sinal da sua vergonha. Mas a Bíblia diz que ele se levantou e ainda tomou a sua cama sobre a sua cabeça. Ou seja, ele tomou o seu instrumento de vergonha e colocou sobre a sua cabeça. Ou seja, ele estava mostrando para a sociedade que ele era maior do que aquela vergonha. Levantou sobre a sua cabeça, e quem olhava para ele dizia assim: aquele ali não era o homem que estava sobre a cama, aquela cátria, há 38 anos, olha, ele está carregando a cama agora. Então Jesus chegou e transformou a vergonha daquele homem em honra. Nós estamos vivendo um tempo, irmãos, que Deus irá transformar e tem transformado a nossa vergonha em honra e muito mais, a nossa vergonha em dupla honra. O que é vergonha? Aquilo que nos chateia, aquilo que nos consome, aquilo que tira o nosso sono. Nós estamos diante do dono da vida, estamos mostrando para o dono da vida os cenários, as dificuldades, as turbulências, mas ele está dando uma ordem: pega esse cenário, pega essa turbulência, levanta dessa circunstância, pega esse problema que você pensa que é o fim do mundo, e você vai ter força para levantar esse problema sobre a sua cabeça, e todo mundo vai ver que Deus é Deus, que o nome do Senhor é glorificado, que o nome do Senhor é exaltado. E aí o paralítico, irmãos, é o mais interessante. Ele não pediu para ser curado, ele não queria ser curado por Jesus, e ele nem sabia quem o havia curado. Então, por que Jesus curou esse homem? Se ele não pediu para ser curado, se ele não sabia que seria curado, e ele não sabia quem o curou, e ele não agradeceu depois, qual foi o propósito de Jesus curar esse homem? Primeiro ponto, irmãos, é a primeira coisa, prática para a igreja. Existem pessoas que serão abençoadas através de você, da sua oração. Irão receber milagres, curas, e elas nem sabem a origem desse milagre. Existem frutos de oração, filhos de oração, pessoas que foram projetadas, que foram abençoadas, que elas não sabem nem que essa partícula de oração saiu dos teus joelhos. O milagre chegou lá na casa dele, na casa dela, mas foi fruto da sua comunhão, do seu clamor, mas eles não sabem. E talvez isso também não vai mudar a vida deles. Essa cura, esse milagre, esse feito, essa mudança não vai mudar a vida deles. E o segundo lugar no texto, por que Jesus curou aquele homem? Porque Jesus queria desmascarar o império das trevas que estava ali em Jerusalém. Porque todas as curas no tanque de Betesda eram destinadas não ao Deus de Israel, ao Iod Revavirê, ao Senhor dos Senhores, ao Jeová Rafá, ao Jeová Jirê. Jeová Rafá, aquele que cura, Jeová Jirê, aquele que provê. Não, as curas que aconteciam ali, elas eram todas destinadas e oferecidas a essa divindade das águas, essa divindade paganista romana, essa religião misturada na época com a religião judaica, trazendo uma confusão. Aí Jesus falou assim: eu tenho que ir lá, que eu preciso desmascarar as obras do diabo. E a Bíblia diz isso: para isso Jesus se manifestou, para desfazer toda a obra do diabo. Entenda uma coisa, eu sempre falo isso, irmão: o diabo, ele só fica enquanto ele está oculto. Esse pecado só tem força na sua vida enquanto ele está escondido.
Experimenta pedir ajuda. Experimenta dar um grito para você ver se você não vence ele. Experimenta sair desse quarto escuro, desse lugar lúgubre, para você ver. Chama alguém para orar. O diabo ele só tem força enquanto ele está escondido, enquanto ele está oculto, enquanto ele está em meio às trevas. Depois que ele é desmascarado, que ele é descortinado, ele perde as forças. Ele não tem mais legalidade para atuar. Ele não consegue mais. Aí Jesus chega em Jerusalém, cura uma pessoa que não pediu para ser curada, que não sabia nem quem o curou, e depois nem voltou para agradecer. Jesus não curou esse homem por causa dele. Jesus curou este homem para desmascarar as pseudas curas que aconteciam no tanque de Betesda. Tanto que depois da cura desse homem, o tanque de Betesda nunca mais curou ninguém. Daqui para frente, você nunca mais vai ouvir falar no tanque de Betesda. Você nunca mais vai falar no corredor, nunca mais vai ouvir falar no óleo de Israel, no sal orado, na pedra ungida. Você nunca mais vai ouvir falar. No jogo da sorte, na caixinha de promessa, você nunca mais vai ouvir falar. No tarô gospel, nunca mais vai ouvir falar. Sabe por quê? Para isso Jesus se manifestou, para desmascarar, para desfazer, para descortinar. Está vendo aqui? Isso aqui é mentira do diabo. Essa cura aqui não é real, isso aqui é falso. O milagre está aqui, ó. Para isso ele se manifestou, para desfazer toda a obra do diabo. Irmãos, a minha oração nessa manhã, sem conhecer a vida pessoal de ninguém aqui, mas a minha oração nessa manhã é a seguinte: que o diabo ele não tenha força na nossa pessoalidade, que ele não tenha força na nossa intimidade, porque os irmãos estão me vendo aqui, e os irmãos me conhecem aqui, e eu conheço os irmãos aí, sentados nesse banco, e eu amo todo mundo que está aqui incondicionalmente, sem hipocrisia, e eu sei que os irmãos me amam também. Mas Deus te conhece, Ele sabe quem você é quando você não está aqui, na sua casa, no seu choro, nas suas orações. Deus te vê quando ninguém te vê. E a minha oração nesta manhã é a seguinte: que o diabo não tenha poder, não tenha força na sua intimidade, na sua solitude, no seu momento ali que você está a sós, que ele seja desmascarado em todas as áreas e em todos os setores da nossa vida, que ele perca as forças. E se até nessa manhã ele ganhou espaço, ele ganhou força, nessa manhã, pelo poder que existe na palavra de Deus, irmãos, ele já perdeu todas as forças, pelo poder que existe na palavra de Deus. E depois que Jesus curou este homem, o tempo passa e Jesus encontra ele no templo. Aí é interessante que Jesus vai dizer para ele: olha, agora você permaneça firme, para que não te sucedam coisas piores. Permaneça firme, para que não te sucedam coisas piores. O que pode ser pior, né, irmão, do que o camarada estar enfermo 38 anos sobre uma cama? Ali Jesus não estava falando do físico, Jesus estava falando do espiritual. Jesus estava falando de uma paz que excede a paz do mundo. É o que Jesus vai dizer: eu tenho a paz, e a paz eu vos dou, e não vos la dou como o mundo a dá, porque a paz do mundo é uma paz efêmera, é uma paz norteada por coisas, e se você não tem coisas, você não tem paz.
E automaticamente, aquelas coisas, elas precisam ser substituídas para que aquela hipotética paz permaneça. E aí Jesus disse: eu tenho a paz, e não é como a paz deles. A paz que eu vos dou, o mundo não pode dar, que é uma paz atemporal. Está com problema, mas tem paz. Está com dificuldade, mas tem paz. Está passando na prova, mas tem paz. Está enfermo, mas tem paz. Está saudável, mas tem paz. Está empregado, mas tem paz. Está desempregado, mas tem paz. Está com dinheiro, mas tem paz. Está sem dinheiro, mas tem paz. Está feliz, mas tem paz. Está triste e tem paz. Está na bonança, tem paz. Está sofrendo e tem paz. Entendeu, irmãos? Eu vos dou e não vos dou como o mundo dá. Por quê? É uma paz que excede todo entendimento. Ela vai além de tudo aquilo que você vive nessa terra, que a sabedoria humana não consegue explicar, tenta, mas não consegue explicar. É a paz. Ela excede todo entendimento. Ela não está dentro de artifícios humanos. Foi uma paz plantada em você pelo próprio Deus. E ele disse: para que não te suceda coisa pior. Porque se você não preservar, agora buscando a minha presença, vai te suceder coisas piores, que é a perca da sua alma. Então agora cuide da sua alma, porque o seu físico eu curei, a sua estrutura física eu curei, mas se você perder a sua alma, não existe cura para a alma que já está perdida, existe cura para a alma que está se perdendo, que está caminhando para a perdição. Agora para a alma que se perdeu, que seguiu o juízo, não existe cura. Seguiu o juízo, seguiu o juízo. Os mortos não voltam, não existe purgatório, não existe uma segunda chance. Morreu, o homem segue-se o juízo. Qual é o juízo? Salvação eterna ou perdição eterna. E eu não posso dizer quem foi salvo e quem não foi salvo, porque a salvação é pessoal. Às vezes você vai ver uma pessoa na rua, você vai, essa pessoa estava no bar, estava aqui, estava ali, mas talvez no último momento ele se arrependeu, porque a salvação é de Deus, entendeu? O Espírito Santo é o agente que convence. Às vezes a pessoa nunca entrou numa igreja, mas ali nos últimos momentos dela, o Espírito Santo foi lá, entrou na mente, convenceu, se arrependeu. Seio de Abraão. E às vezes um crente piedoso está aqui, ó, igual o pastor Alberto, o pastor Alexandre, pregando, o pastor Anderson, os demais, pregando, a pastora Marta, a Paula, pregando, falando, e de repente, pastor PC, tem que falar o nome de todo mundo, para ninguém ficar triste. Falou o nome de todo mundo, não falou o meu. E de repente, o que acontece? Pregando todo dia, e foi para o inferno. Por isso que Paulo vai dizer: Senhor, tenha misericórdia de mim, porque havendo eu ganhado a muitos e a tantos, não perca a minha alma, não perca a mim mesmo. Era um medo terrível, né, que Paulo tinha de ir para o inferno. Existia um pastor, para finalizar, o pastor, ele teve antigamente existiam muitos arrebatamentos de espírito, a pessoa era arrebatada. Esse pastor, ele era um pedreiro, ele construiu mais de 100 igrejas com a mão dele. Ele é fundador do campo de Paracambi, é uma cidade depois de Queimados, é interior fluminense. E ele construía as igrejas com a mão dele. As igrejas têm mais de 100 anos hoje, Paracambi tem mais de 100 anos. E ele não sabia nem ler nem escrever. Mas a maior autoridade de Paracambi era esse pastor. Se ia trocar o delegado, falava com ele: pastor, vai trocar o delegado, o que é que o senhor acha? Troca o delegado, não pode trocar. Por quê? O hospital foi o pastor que construiu, o hospital evangélico. O orfanato, o pastor que criou, o orfanato evangélico. Então tudo que acontecia na cidade falava com o pastor, e o cara não sabia nem ler nem escrever. Pastor, vai trocar o delegado, o que é que o senhor acha? Não, troca não, deixa ele aí, estou pregando para ele. Deixa ele aceitar Jesus primeiro, não? Pode trocar daqui a 6 meses, aí trocava. O prefeito ia ganhar, quem que você acha que tem que vir prefeito de Paracambi?
vamos botar o José da padaria esse ano, botar o José da padaria. Era a maior autoridade. E aí ele teve um arrebatamento, e o Espírito Santo levou ele no inferno. Levou ele no céu, ele viu as maravilhas, né? Depois levou ele no inferno. E quando ele chegou no inferno, ele viu aquela fila, obreiro, diácono, presbítero, evangelista, pastor, aquela fila grande no inferno. E ele perguntou, meu Deus, perguntou para um anjo, Senhor, quem são essas pessoas aqui que estão no inferno? Aquele ali são os falsos obreiros, falsos diáconos, falsos evangelistas, falsos presbíteros e falsos pastores, que viveram dentro da minha casa, pregaram a minha palavra, mas nunca se converteram. Por quê, irmãos? Existem pessoas que amam mais a obra de Deus do que o Deus da obra. Entendeu? Elas não vivem sem os títulos, sem o ativismo, mas elas nunca se converteram. Elas ficam ali, não conseguem viver outro tipo de vida, porém não abandonam a sua vida escusa, mas elas têm aquele estilo de vida ali e passam a vida assim, e nunca se convertem. Só que no final, nós estamos ali realizando o culto fúnebre, nós estamos dizendo que aquela vida ali foi para o céu, e na grande verdade no final não foi. É por isso que nós não podemos dizer quem foi para o céu e quem não foi, porque a salvação é do Senhor, né? A salvação é do Senhor. Só Ele sabe quem foi para o céu e quem não foi. Pastor, mas meu pai faleceu, ele não era crente. Pastor, minha mãe faleceu, ela não era crente. Pastor, meu pai faleceu, ele era da igreja. Minha mãe faleceu, era da igreja. Nenhuma dessas características é sinônimo de salvação. Mas se com certeza você orou pelo seu pai, você orou pela sua mãe, orou pelos seus tios, eu tenho certeza que a oração da igreja pode muito em seus efeitos. E pode mudar o curso da vida de alguém. Porque enquanto a vida, diz a Bíblia que enquanto a vida há esperança. Para finalizar, irmãos, os judeus, depois disso, passaram a perseguir Jesus e dizer que ele afrontava a lei e que ele desrespeitava o sábado, e depois disso tentaram matá-lo, e Jesus nunca mais teve paz. Ele teve que percorrer da Judéia para a Galiléia, da Galiléia para Jerusalém. Ele não tinha mais moradia fixa, porque a todo tempo os judeus tentaram contra a sua vida. E o que culminou a morte de Jesus foi que ele chegou no templo e os judeus estavam vendendo, os sacrifícios que não poderiam ser vendidos. Aqueles sacrifícios eles tinham que ser tragos de casa, os judeus tinham que trazer de casa aqueles animais, só que como eles vinham de longe, eles burlavam aquilo ali e compravam no templo. E aí Jesus expulsou aqueles cambistas ali e disse: a casa do meu pai é casa de oração. Isso aí foi o ponto máximo, o ápice, para que Anás e Caifás ordenassem a prisão e morte de Jesus. Então, o Jesus histórico, ele foi morto justamente porque ele atrapalhou um sistema de comércio, um sistema político, que é mais ou menos o sistema que existe hoje, em muitos lugares, em muitas igrejas, um sistema político. Ele foi morto por isso. Agora, o Cristo, nós sabemos que ali era o momento, aquela situação oportuna que Deus usou para que Jesus tivesse uma morte de cruz. E se Jesus não tivesse morrido, nós não estaríamos aqui. Mesmo Jesus tendo feito todos os milagres, prodígios, maravilhas, se ele não tivesse morrido, nós não teríamos a possibilidade de estarmos aqui. Foi a morte de Jesus que nos trouxe vida. Por isso, a ceia é tão importante, irmãos, porque a ceia, ela é o culto que nós celebramos a morte de Jesus que nos trouxe vida.
a morte de Jesus que agradou a Deus. E por que nós, como igreja, temos certeza que a morte de Jesus agradou a Deus? Porque ao terceiro dia Jesus ressuscitou. Se Jesus não tivesse ressuscitado, não teria agradado. Mas como ao terceiro dia ele ressuscitou, nós temos a certeza que a sua morte agradou a Deus. É por isso que a ceia não é um culto que trata de vida ou de ressurreição, trata de morte. É um culto para celebrar a morte, porque sem a morte de Jesus, nós não teríamos vida. Então é isso aí, é o maior culto de missões que existe na igreja, é o culto de ceia. Quando nos assentamos nessa mesa espiritual, nós estamos dizendo para os anjos nos céus, para os homens na terra e para os demônios no inferno, que nós estamos firmes, aguardando Jesus voltar. É o único culto que nós revelamos fisicamente, através do cerimonial, e espiritualmente, através da nossa vida, que a nossa fé está viva, ábida, viva, esperando a volta de Jesus. Nós estamos firmes, irmãos, nessa confissão bíblica. Os irmãos querem fazer alguma pergunta, querem falar alguma coisa, quer fazer alguma indagação, querem propor, alguma coisa, querem falar? Fale agora ou cale-se para sempre. Se não há, Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, tá bom? Feliz domingo para você. Você tenha um domingo de paz, domingo abençoado.